Bom, então nesse vídeo eu quero mostrar para vocês uma sequência bastante importante, que é a sequência geométrica. A gente já falou sobre isso, vocês já ouviram falar sobre progressão geométrica, né? A gente inclusive fez uma revisão. Mas agora a gente vai olhar para a sequência geométrica, dando uma atenção especial para a existência ou não de limite dessa sequência. Ou seja, quando que ela pode ser convergente, quando que ela pode ser divergente. Então, a ideia seria o seguinte, em geral uma sequência geométrica ela pode ser escrita assim, xn igual a x1 q na n menos 1, e aqui tanto faz, eu estou usando o xn, mas pode ser a n, bn, tanto faz. Tá? Esse x1 aqui é o termo inicial, né, o primeiro termo dessa sequência, porque afinal se tu colocar para x igual a 1 aqui, no lugar do n, esse q vai ficar aqui na zero, né, então vai ficar simplesmente x1. Esse q é o que a gente chama de razão dessa sequência, né, dessa sequência geométrica, e esse n aí é um número natural. Tá? Então, essa sequência aí também é chamada de progressão geométrica, né? E cada termo é obtido multiplicando-se então, o anterior por essa constante q. Então, alguns exemplos de sequências geométricas aí, eu coloquei aqui, né? Por exemplo, tem essa aqui, 0,5 vezes 1,3 n menos 1. Nesse caso, aí nós teríamos o x1 como sendo 0,5, né? O primeiro termo, e o q, a razão, como sendo 1,3. Certo? Às vezes a sequência ela é geométrica, só que ela não está escrita exatamente dessa forma. Tá? Então, às vezes a gente tem que ajustar ela para conseguir escrever ela exatamente assim, né? x1 vezes q na n menos 1. Tá? Pode aparecer, no caso, simplesmente na n, mas a gente faz alguns ajustes aqui, faz aparecer n menos 1. Como a gente está considerando o n pertencente aos naturais, e os naturais começando por 1, então sempre o formato dela vai acabar sendo n menos 1. Tá? Não poderia começar por x0, por exemplo. Tá bom? Essa segunda aqui, o x1 aí seria negativo, seria menos 4, e o q aí seria 0,5. Né? Essa terceira aqui, aparece esse mais 2. Né? Então a gente tem assim, o x1 é 4, o q seria o menos 0,8, essa aqui seria a razão. Só que apareceu ainda esse termo aqui, esse mais 2. Tá? Essa sequência continua sendo uma sequência geométrica. Ela tem o mesmo comportamento de uma sequência geométrica. Esse 2 que ele está fazendo é simplesmente uma translação vertical. É como se fosse lá em função também, né? Se a gente adiciona um valor ou subtrai um valor na lei geral de uma função, também ocorre uma translação vertical. Tá? Então, na verdade, o x1, nesse caso, não é exatamente o 4. Né? O x1 nesse formato aqui seria o 4. Mas pode ver que se tu colocar, por exemplo, o x1 aqui, no lugar do n, ficaria assim. 4 vezes vai ficar aqui elevado na zero, né? Então vai ficar 4 vezes 1. Aqui vai ficar 1 menos 1 dá 0. Mais ainda o 2, tá? Então aqui vai dar 6, certo? Então tem que só tomar cuidado quando aparece essa translação vertical. Quer dizer, o x1 aqui seria 6, na verdade. E esse aqui seria aí um termo que está simplesmente multiplicando, tá? Essa razão. Certo? Então, tomar cuidado quando aparecem esses termos aqui. Está associado a uma translação vertical, a gente já vai ver como isso funciona geometricamente. Aqui nesse caso também aparece, né? Aparece esse menos 1. A nossa primeira intuição é dizer que o x1 aqui no caso é 2 e que o q ele é menos 1,1. Porém, tem essa translação vertical, né? Que faz com que todos os termos desçam, ficam para baixo, né? Desçam uma unidade para baixo, né? Por causa desse menos 1 aqui. Então, na verdade, o x1 aqui, o x1 ele não é 2, ele na verdade o primeiro termo aí dessa sequência acaba sendo 2 menos 1, né? Vai ser 1, tá? Quer dizer, o que a translação vertical faz, no caso aqui, ela pega cada termo da sequência geométrica e adiciona 2 unidades. Então, quer dizer, o primeiro termo será 4, ele se tornou 6. Né? O segundo, esse daqui, como o primeiro termo era 2, ele baixa uma unidade, então vai ficar igual a 1, certo? Muito bem, agora a ideia é o seguinte, olhando simplesmente para a lei da formação aqui dessa sequência geométrica, será que a gente conseguiria dizer se essa sequência possui limite ou não? Ou seja, se ela é convergente ou ela é divergente? E a resposta é sim, né? E isso é algo especial da sequência geométrica. Né? Simplesmente estou olhando para o seu termo geral e, na verdade, a gente vai ver que simplesmente olhando para a sua razão, a gente consegue dizer se ela é convergente ou não. Antes de verificar isso algebricamente, vamos dar uma olhada geometricamente como é que isso funciona. Então vamos pensar assim, na forma geral aí dela poderia ser a xn como sendo x1 vezes q na n menos 1, mais L. Tomar cuidado que esse x1 aqui é simplesmente uma notação. Tá? Quando tem esse L aqui de frente de zero, o primeiro termo é outro. Né? Como é que a gente poderia fazer isso? Vamos dar uma olhada
no GeoGebra, tá? Eu coloquei aqui o link para vocês de um programinha no GeoGebra que coloca exatamente essa sequência que está aqui. Assim. Opa, não é este aqui não. Esse aqui é do vídeo anterior. Deixa eu pegar, tá aqui. Aqui, ó. Muito bem. Vamos dar uma olhada assim. A sequência geométrica. Então, tá aqui ela, ó. Xn seria este primeiro termo, vezes o Q na n-1 mais 0. Né? O L aqui, tá o controle deslizante para o L, para o x1 e para o Q. Tá? Então, quando L for igual a 0, o x1 aqui é exatamente o primeiro termo dessa sequência. Certo? Muito bem. O que acontece se eu modificar o valor de x1? Né? Vamos mexer nela. Então, se eu modificar o valor de x1, é isso que acontece com os termos da sequência. Né? Olha aqui para esse primeiro termo aqui que está aparecendo. Ele vai modificar ali também. Né? E a sequência ela faz simplesmente isso. Então, por exemplo, se eu pegar para x igual a x1 igual a 2, por exemplo, deixa eu tentar pegar aqui 2, pode ver que ela pegou exatamente o primeiro termo está aqui, 2, o próximo aqui e assim por diante. Certo? O que acontece se eu mexo, por exemplo, com um L? O L seria a translação vertical, né? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, o primeiro termo, x1 igual a 1, se eu pegar e fizer essa translação vertical, colocar um L positivo, todos os termos da sequência acabam subindo. Né? Pega um L negativo, todos os termos acabam baixando. Então, isso aqui que seria a translação vertical, que eu comentei com vocês, que é o efeito que esse L tem aí nos termos da sequência. Tá? Pode ver que se eu pegar L igual a 2, por exemplo, o primeiro termo da sequência, o x1, acaba sendo, na verdade, 3, né? Porque ficou 1 mais 2, certo? Bom, movendo simplesmente o L ou então o x1, podem ver que não faz diferença, na verdade, se a sequência ela é convergente ou divergente, né? Aqui não estamos pegando x1 igual a 0, tá? Vamos pegar assim, divergente de 0. Se eu pegar ele assim, positivo, ela é divergente. Se eu pegar ela nele negativo, também ela é divergente. Só que aqui vai para menos infinito e aqui vai para mais infinito. Agora, se eu modificar o valor de Q, aí sim a gente começa a ver algumas coisas interessantes. Por exemplo, deixa eu pegar um valor inteiro assim. Vamos pegar para x1, vamos pegar para x1 igual a 2. E esse L aqui eu vou subir 1. Assim. Tá aqui. Se eu pegar um Q maior, assim, o que vai acontecer é que essa sequência ela acaba crescendo mais rápido. Né? Pode ver que os termos acabam se afastando ainda mais. À medida que eu vou baixando o Q, se eu pegar o Q exatamente 1, deixa eu ver se eu consigo fazer isso, exatamente 1, a sequência fica assim, 2 vezes 1 na n-1 mais 1. Ela fica constante. Né? Então aqui a gente já tem um caso em que ela é convergente. Né? E converge exatamente para este valor aqui, né? 3, que seria o 2 mais 1. Se eu pegar um Q agora menor ainda, o que acontece? Q 0,8, por exemplo, agora sim a sequência já está sendo convergente. Ó. Ela sai do 3, e à medida que o n cresce, os termos vão se aproximando deste 1 aqui, que é exatamente esse L que eu coloquei aqui. Né? Eu posso ir diminuindo ainda mais, ok? Continua sendo convergente, convergente, convergente. Se eu pegar Q 0, né, ela fica estranha porque o primeiro termo está aqui, mas depois ela fica constante, vai ficar tudo 0. Né? E agora, se eu pegar negativo, que é assim, né, pode ver que ela continua sendo convergente, por exemplo, menos 0,8, só que ela fica tipo uma alternada. Né? Não é bem alternada, porque alternada a gente fala quando fica um positivo, negativo, mas aqui ela fica oscilando. Tá? Seria alternada se eu pegar o L exatamente 0. Assim, aqui a gente tem uma sequência alternada, mas ela é convergente ainda, né? Convergente. E aí, se eu pegar Q, por exemplo, menos 1, ela fica alternando, tá? Fica oscilando, porém ela já é divergente. Ela fica alternando entre dois valores, nesse caso, está alternando entre o valor 3 e menos 1. 3 e menos 1, 3 e menos 1. Né? E se eu pegar um valor menor agora, o que ela vai acontecer? Ela continua sendo divergente, mas olha o que acontece. Ela fica oscilando, só que ela vai se afastando cada vez mais aqui deste L que eu coloquei. Né? Deixa eu ver se eu diminuir ainda mais. Tá? Bom, esse Abet aqui está disponível para vocês peguem o link, podem brincar com isso, ver, ficar modificando e ver o que acontece quando eu movo, né, esses parâmetros. Mas o que a gente pode tirar daqui, de maneira geométrica, né, é que se o Q ele for maior do que 1, o que parece que a sequência ela é divergente, independente do valor de x, né, independente do valor de L. Tá? Se o Q for menor do que menos 1, ela também é divergente.
né? E se o Q estiver entre menos 1 e 1, incluindo aí no caso 1, ela é convergente. Isso é o que nos mostra pelo menos a parte geométrica, certo? Então quer dizer, com base nisso que está sendo mostrado aqui, a gente poderia, deixa eu voltar para o nosso PDF aqui, base nisso a gente poderia olhar para cá e dizer assim, olha, essa primeira sequência aqui é 1,3 o Q dela, né? É maior que 1, então a gente já pode dizer que ela é convergente. Deixa eu puxar um pouquinho para cá, isso aqui, eu acho que é para este exemplo aqui, né? Assim. Essa segunda aqui, o Q é 0,5, está entre menos 1 e 1, então, opa, escrevi errado, aqui ela é divergente, né? Divergente, desculpa. Essa aqui ela é divergente, porque o Q é maior que 1. Essa aqui, o Q está entre 0 e entre menos 1 e 1, né? Então é 0,5, então ela vai ser convergente. Essa aqui também está entre menos 1 e 1, ela também é convergente. E essa aqui é o que é menos 1 e 1, então ela é divergente, né? Divergente. Agora, para quando essas que são convergentes, né? Como que a gente poderia pensar para onde elas vão convergir? Nesse caso aqui, para essa sequência, se tu colocar ela, aplicar o limite, né? Isso aqui vai acabar indo para zero, então isso aqui, no caso, ela iria para zero. Tá? O limite dessa sequência aqui ficaria limite dxn indo para zero. E essa aqui, se tu aplicar o limite, isso aqui acaba indo para zero, né? E ela vai exatamente para 2. Então, o limite dessa xn aí é igual a 2. Certo? Que é, no caso, esse L que eu coloquei aí, é por isso que eu chamei esse L de L, né? Para dar a ideia de limite. Tá? Muito bem, então a gente pode tirar o seguinte teorema, que diz assim para a gente. Seja xn essa sequência geométrica, esse L aqui, x1 diferente de zero, e esse Q aí pertencente aos reais. A sequência xn ela é convergente se o Q ele estiver entre menos 1 e 1, podendo assumir o valor 1, e ela é divergente para todos os outros valores de Q. Certo? Muito bem. Vamos tentar mostrar isso rapidinho, não é demonstração, só uma justificativa de por que isso acontece. Olha o que vai acontecer se, por exemplo, vamos pegar o Q exatamente entre menos 1 e 1. Se o Q ele for entre menos 1 e 1, se eu aplicar esse limite de xn, ficaria assim. Limite de x1q na n menos 1 mais L. Quando eu aplicar esse limite, o que vai acontecer? Esse termo aqui, como esse Q é um número entre menos 1 e 1, é 0, alguma coisa, ou menos 0, alguma coisa. Quando esse n cresce, vai ficar menos 0, ou 0, alguma coisa elevado ao infinito. Então, isso aqui vai acabar indo para 0. E esse limite aí acaba indo exatamente para L. Tá? Se o Q for exatamente igual a 1, então o limite de xn vai ser limite de x1 vezes 1 na n menos 1 mais L. E aí, quando tu aplica o limite aqui em n, vai ficar 1 na infinito, então vai dar 1. Então vai sobrar simplesmente x1 mais L, né? Então ela vai para este número que está aqui. Tá? Agora, se ele for qualquer um dos outros casos, né? Por exemplo, se o Q for maior que 1, ou então o Q for menor do que... vamos separar. Vamos colocar o Q maior que 1, por exemplo. Se tu aplicar limite de xn, vai ficar assim, limite de x1, Q na n menos 1, mais L. O que vai acontecer é que, neste caso aqui, isso aqui vai acabar indo para infinito, e, portanto, isso aqui vai para mais infinito. Assim, né? Supondo aqui o x1 aí positivo. Tá? E a mesma coisa vai acontecer se o Q ele for menor que 1, né? Vai ficar limite de xn, vai ficar limite de x1, Q na n menos 1 mais L. Né? E isso aqui vai acabar indo daí para menos infinito, né? Menos infinito. Menor que menos 1, né? Menos infinito. Tá? É claro que depende aqui desse valor x1, tá? Se é positivo ou negativo. Né? Mas aqui é uma justificativa e dá para entender mais ou menos o porquê que isso aqui acontece. Certo? Caso haja confusão aí, quando aparece esse L, que daí o x1 não é exatamente o x1, vocês podem colocar sem problema nenhum uma outra aqui, né? Sei lá, um x0, caso
vocês confundam aí, né? Porque quando esse L aqui for diferente de 0, o x1 não é exatamente o primeiro termo da sequência, né? Daí você pode usar outro termo. Ok? Mas essa é a ideia da sequência geométrica, né? É tu poder olhar para a lei dela e automaticamente dizer se ela converge ou diverge. Em geral, na análise, a gente está muito preocupado em simplesmente verificar se uma sequência é convergente ou divergente, e não ficar procurando exatamente qual que é o limite dela, caso ela for convergente.